de Davi, tem misericórdia de mim. Que eu amo a Bíblia. Eu converso com a Bíblia. E é interessante que quando eu converso com a Bíblia, ela conversa comigo porque o autor está presente. Quando você lê a Bíblia, você começa a conversar com o próprio autor. E aí você vai perguntando algumas coisas que estão contidas. O texto de Marcos, ele é diferenciado de Lucas e Mateus. Em Mateus fala que eram 2 cegos, quando os irmãos encontrarem isso, não se preocupem, que ali havia muitos cegos. Então é por isso que fala 2 cegos. E depois os irmãos encontram somente Bartimeu clamando. Ele foi o destaque, ele clamou. E esse texto ele fica um pouco meio difícil de entendermos, porque esse texto a qual nós acabamos de ler, ele está, todos sabem que a Bíblia foi escrita em hebraico e no grego, mas esse texto e alguns outros da Bíblia, mas esse em especial nesta noite, ele foi escrito em aramaico. É por isso que aqui no Evangelho de Marcos cita o nome de Bartimeu. E se cita o nome de Bartimeu, é que quando a Bíblia cita o milagre, não cita o nome do personagem que recebeu o milagre, qual é a importância tinha o nome do personagem que foi agraciado pelo milagre. Agora, quando a Bíblia cita o milagre e cita o nome de quem foi abençoado, é que o nome dele tem uma importância muito significativa dentro da tipologia bíblica e dentro da história bíblica. Para entendermos este milagre, seria, se fosse, por exemplo, uma sequência de ministração, se estivesse ministrando hoje e amanhã, hoje falaria sobre Bartimeu e amanhã continuaríamos em Zaqueu. As 2 histórias são paralelas e temos que ter cuidado que às vezes mistura, mas nós procuraremos ficar em Bartimeu. Se porventura sair o nome de Zaqueu, é Bartimeu, que as 2 histórias são muito paralelas. Para entendermos essas 2 histórias, precisamos voltar à nossa mente lá atrás. Por isso que é bom estudar, pesquisar e pedir revelação de Deus. Nós iremos voltar anos atrás. A cidade de Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. É uma cidade que começa já desde ali de Noé, com seus filhos, Cã, depois há aquele problema de Cã, Noé, amaldiçoa Cã. Então daí nasce os cananeus. Depois acontece que Noé se embriaga. Aí depois vem, através daquele incesto, Moabe. Depois passa o tempo, Deus chama Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra, a tua descendência será abençoada. Passa o tempo, aí aparece Isaac, tem Jacó. Jacó tem Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Aí acontece aquele problema. Esaú perde a primogenitura e Esaú ele vai se misturar com as etéreas. E a história segue. Aí então continua Jacó na linhagem
Jacó vinha com Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e aí prossegue. Passa-se o tempo, o povo vai cativo. Amém? O povo vai cativo. Chega, ficam 400 anos. Veja que a história já passou. Ficam 400 anos, o povo é liberto. Como o povo é liberto, que Deus diz para eles: olha, vou tirar vocês, vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. Eles estão saindo. Quando chega no vale de Refidim, parece que a história morreu. Aí aparecem novamente os moabitas, que impedem o povo de passar no vale de Refidim. Mas o povo passa. Como o povo passa e que está prestes a chegar na terra prometida, na terra que mandava leite e mel, a próxima cidade que teria era Jericó. Eles acampam nas campinas de Jericó. E quando eles acampam nas campinas de Jericó, a Bíblia nos fala que quando foram pedir licença para o rei de Jericó, para que o povo passasse, a Bíblia fala que Jericó, o rei, cerrou as portas, não permitindo o povo entrar na cidade para passar. Era somente abrir o portão e passar. Por isso, então, Deus intervém. E Josué, ele está agora ao pé do monte, de frente da cidade de Jericó. E aparece um homem com uma espada na mão. E Josué ali vem, e o povo acampado na terra, nas mediações de Jericó, como viram ali os frutos, eles comeram. Era questão de dia, não era para comer. Eles comeram. A Bíblia diz que eles comeram os trigo, comeram os frutos. Naquele dia, no outro dia, deixou de descer o maná. Durante 40 anos, Deus mandava o maná para eles. Como viram nas margens de Jericó, nos termos de Jericó, os frutos, os olhos, arregalaram, encheram a boca de água e comeram o fruto. Cessou o maná. Josué está ao pé do monte, olhando para Jericó. Aparece um homem com uma espada na mão. E Josué começa: escuta, quem és tu? Tu és um dos nossos, tu és um dos nossos inimigos. Porque se não formos nós, se formos os nossos inimigos, nós vamos puxar a espada e vamos partir para cima. Josué era desta forma. E ele disse: Josué, não temas. Estou pregando a Bíblia, no capítulo 5 de Josué, versículo 12 a 15. Josué, não temas. Eu fui enviado como príncipe do exército do céu. Tu entrarás em Jericó. Jericó era intransponível. Ninguém entrava em Jericó. Mas eu quero dizer para você nesta noite: seja Jericó que tiver na sua frente, você vai entrar em Jericó. Por quê? Para entrar em Jericó, você só entra como um capitão celestial. Você só entra como um príncipe celestial. Você só entra como um general celestial. E esse general, ele está aqui esta noite. E você vai entrar em Jericó. Bendito é o nome do Senhor. Entra em Jericó. Conquista Jericó. Derruba as muralhas. Josué, capítulo 6, versículo 20 a 26. Josué agora disse assim: maldito será o homem que reedificar Jericó. Como ele levantar Jericó, como ele assentar o primeiro tijolo, o seu filho primogênito vai morrer. E quando ele acabar a construção e que pôr as portas da cidade, o seu caçula vai morrer. Passa o tempo.
Vem Samuel, vem os 14 juízes, vem os reis. No 8º rei de Israel, aparece um homem chamado Eliel. Não deu questão no que Josué falou. 700 anos passam. E Eliel então vai levanta Jericó. É Bíblia que estou pregando, irmãos. Primeiro Reis, capítulo 16, verso 34. E quando Eliel, ele edifica Jericó, quando ele senta o primeiro tijolo, o seu filho, Abião, cai morto. Quando ele coloca o portão da cidade, que terminou a construção, o seu filho melhor, Zegué, cai morto. O tempo passou. Passa o tempo. E a história continua. Depois de todos os profetas, o tempo passa. Lá na frente aparece um outro homem, meio maluco, e faz uma outra Jericó, Herodes. Nessa Jericó que Herodes construiu, aqui o diabo já foi mais astuto. Aqui nessa cidade que Herodes construiu, ele coloca um palácio, ele constrói um jardim, e ele constrói, então ali os sacerdotes, muitos sacerdotes, levitas e escribas, trabalharam no tempo da construção de Herodes, e eles moravam em Jericó. O tempo passou. Chegamos na história. Aí surge uma família. E essa família tinha um homem chamado Timeu. Timeu, um homem honrado, trabalhador, um homem valente, um homem militar, general, comandante. O Império Romano colocava uns tributos pesados. Todo mundo que trabalhava tinha que pagar tributo para Roma. As pessoas cantavam. E o governo de Roma, debaixo da sombra, é que resultava. Timeu, não aceitando isso, Timeu, ele se levanta contra Roma, contra o governo de Roma, e não deixa com que entre na sua propriedade para pegar aquilo que ele trabalhou, cultivou e plantou. O governo de Roma arma uma emboscada, uma cilada, e mata Timeu. E a morte, naquela época, do Império Romano era a morte de cruz. Timeu tinha um garotinho pequeno, ainda menino, Flávio José. Pega o garoto e vaza os olhos do garoto. Aquilo que o Roma fez, fazendo os olhos do garoto, dizia: ele pensa levou como pai, vamos passar seus olhos. E ele tem mais, ele vai ser um outdoor. Todo mundo que olhar para esse garoto vai saber que ele é filho de Timeu. E é por isso que é Bartimeu. Bartimeu não é o nome do garoto. Bartimeu é que ele era filho de Timeu. É por isso que essa palavra aqui está no aramaico. No hebraico, filho é filho. E no grego, filho é plural. No aramaico, todas as vezes que você corta Bar Jesus, está falando de filho. Filho de Timeu. A palavra Timeu não se mistura com a palavra time, muito menos com timão, que essas duas palavras significam imunda, ou imundícia, ou impureza.
Mas a palavra Timeu significa honrado. Então, Timeu era filho da honra. Diga comigo, filho da honra. Aquele garoto era o filho da honra. O pai tinha orgulho. Só que todo mundo que olhar, aquele garoto era como um outdoor. Se você levantar com o pé da mãe, vai acontecer contigo. E pegaram Timeu, o filho de Timeu, Timeu. O Império de Roma, o governo fez isso. Eu vou botar para ele uma carta. Porque para pedir esmola tinha que ter autorização, licença. A mesma coisa que você faz um comércio aqui na cidade de Arcus ou qualquer cidade, tem que ir na prefeitura pegar um alvará. A licença. Então aquela capa na costa de Timeu, ou desse jovem Timeu, filho de Timeu, significava o seguinte: ele tem licença para ficar sentado aqui pedindo esmola. A capa de Timeu era o símbolo do jugo romano. A capa de Timeu era uma demonstração. Com Roma, ninguém pode. Não levanta a mão para Roma, vai acontecer isso contigo. Mas comigo. 3 dias antes da Páscoa, Jesus está indo e ele passa por Samaria. E os samaritanos começaram a clamar: fica aqui. E Jesus segue, porque os samaritanos olharam e falaram assim: mas o rosto dele não é de quem vai ficar aqui, o rosto dele é de quem vai para Jerusalém. Olha para o seu irmão e diga: você tem rosto que vai para Jerusalém. Você tem rosto que vai para Jerusalém. E o tema da mensagem qual é? Saindo de Jericó, indo para Jerusalém. E lá vem Jesus, anda 67 quilômetros. Como está para chegar em Jerusalém antes? Passa por Jericó. Como ele passa por Jericó, a multidão se aglomerará, porque todos os judeus que moravam em torno de 25 quilômetros de Jerusalém era obrigatório no dia da Páscoa estar em Jerusalém. Só o sacerdote nesse dia, de levitas e escribas, havia 25.000 homens. Fora a multidão. Por que se encontrava em Jericó? Porque Jericó era o ponto onde as pessoas marcavam: você vai para Jerusalém? Vou. Parece que para Jericó. Você vai para Jerusalém? Vou. Encontramos em Jericó. Porque de Jerusalém para Jericó, 25 quilômetros, em torno de 1.200 metros, 1 quilômetro e 200 metros, era um lugar perigoso onde ficavam os salteadores, os ladrões, os bandidos. Então eles passavam em multidão, que pelo menos assim estava seguro. E lá estava Timeu. Ele perguntou: escuta, aqui eu vou vocês. É Jesus de Nazaré. Ele disse: o quê? É Jesus de Nazaré. Sabe quem falou que era Jesus de Nazaré? Os discípulos, os sacerdotes, os escribas, os levitas, os fariseus, todos que estavam. É Jesus de Nazaré. Quem? Jesus de Nazaré. Do lado está o céu, assentado. Ele só dá um grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele falou? Tem uma coisa, pastor José. Em Jericó, a partir da palavra de Josué até essa época, não entrou nenhum. Embora de Jericó tinha a casa do sacerdote, embora de Jericó estava Gigão, escola do sacerdote, escola dos profetas, mas não saiu nenhum sacerdote, nenhum profeta saiu de Jericó, e ninguém entrava lá, porque era terra. Lá estávamos sentados sobre uma maldição que pesava sobre ele, e ele disse:
muito estranho esse tempo da mensagem. Sabe o que ele falou nessa expressão que está na live aqui? Messias só pode ser Messias, porque para entrar em Jericó só tinha que ser o Messias. Tinha uma palavra pesada, tinha que ser um maior do que Josué. E esta noite, seja a maldição que lançaram sobre você, vai cair por terra, porque o Messias chegou! O Messias está aqui! Bendito é o nome do Senhor! Mas deixa eu te ouvir, não se envolve com ele, é bem difícil. Vamos lá! Jesus está vindo. A multidão. E eu disse que havia em torno de 25 mil só religiosos, oficiais, fora os demais. Vamos sair daqui, vamos sair um pouco, desculpa a falta de ética, né? Somente para que os mais pequenos entendam. Vamos supor, num estádio, numa arena, lá no Maracanã, aonde 50 mil pessoas, 70 mil pessoas, está gritando e vaiando o nome de um atleta. E no meio daquela multidão, somente começa a gritar o nome do atleta. Eu pergunto para os senhores, qual o grito que vai sobressair? Qual o grito? Da multidão. Agora eu te pergunto, que grito que Zaqueu deu para Jesus? Se uma cidade, pastor João, não parou Jesus, Samaria passou, e eles clamaram, a cidade não parou Jesus, mas Bartimeu parou Jesus. Bartimeu parou Jesus. Pega algumas coisas da Bíblia, que é para quem gosta de pregar, que é coisa linda. 3 ações diferentes que fizeram com que Jesus parasse. Bartimeu, seu filho, a mulher do fluxo de sangue com toque, e a Maria Madalena com uma lágrima. Então nesta noite não vamos derramar a lágrima e nem vamos tocar, mas somente com grito. Você sabe do que você está passando. Grita nesta noite, nem que for para a sua alma: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou a segunda vez. Vocês não vão me enganar. Eu sei que ele é o Deus. Eu sei que ele é o Messias. Ele pode resolver o meu problema. Jesus parou. Eu vou aqui. Aí Jesus chegou e disse assim: vai lá, chama ele, fala que eu estou chamando ele. Aí os discípulos chegam e falam: tem de bom ânimo. E ele está te chamando. Bartimeu, vou lá ouvir. Essa palavra, falando, ela tem 42 vezes na Bíblia. Só no livro de Josué, 6 vezes Deus falando para Josué: tendo embora. Depois, todas as vezes que você aparece, é Deus falando. Aí, tempo depois, aparece Jesus. Você que gosta de curiosidade bíblica, sabe quantas vezes Jesus falou tendo embora? 6 vezes. E essa é agora para os discípulos. O discípulo chega: tem bom ânimo. Aqueles que estão mandando você calar, Deus já fala para você: usar ele agora, ó, ele está te chamando para nós cumprirmos. A palavra bom ânimo, a sua etimologia significa a alegria de Deus dentro do homem. Ah, você não entendeu? Tem de bom ânimo. Jesus diz: no mundo tem aflição e tristeza, mas então tem alegria dentro de você. A minha alegria dentro de você. Tem de bom ânimo, tem da minha alegria. A alegria do Senhor é a nossa. É a mesma coisa que anda, irmão. Bartimeu, levanta. E ele está sentado, mas ele espera Jesus chamar. Como Jesus chama, Bartimeu caiu toda a maldição. Bartimeu faz 2 coisas que mexem com a ciência. O cego, ele não pula. Cego não pula. Cego apalpa. Cego sai apalpando. Bartimeu pega a capa, que era sua companheira, que era sua amiga. Irmão, você tira tudo de mendigo, mas não tira a capa dele. Bartimeu pega, joga fora a capa. Estou liberto da maldição. Não preciso mais do império romano sobre as minhas costas. Não preciso mais desse jugo. Não preciso mais dessa religião. Eu estou aqui. Agora chegou a minha oportunidade. A Bíblia fala aqui: Bartimeu saltou. Na maioria das religiões, na maioria, mas
que se pode chamar de religião, e outras dizem assim, que a fé é um salto no escuro. Isso para ele, mas para Bartimeu, o que é a fé para você? É um salto da maldição nos braços de Jesus. É um salto da maldição para o braço de Jesus. Bartimeu foi lá. Jesus chega, o que tu queres que eu te faça? Se for só tu, não esmola. Me ajuda. Bartimeu fala, que eu torne a ver. Não devia mais. Que eu torne a ver. Jesus não curou. E a Bíblia fala, Jesus curou. Jesus falou alguma coisa para Bartimeu? Fez algum convite para Bartimeu? Não. Então vem cá, meu amado. Tu és Bartimeu. Com toda a licença. Bartimeu é curar. Presta atenção, senão você vai perder. Para onde Jesus está indo? Para Jerusalém. Jericó, irmão, era a cidade das palmeiras. Tinha a rosa em Jericó e tem rosa em Jericó que não tem muito tempo. A rosa da ressurreição, em outra ocasião, na pregação de Zaqueu, poderemos até falar sobre o que tinha em Jericó, o palácio de Herodes, tantas outras coisas chamavam a atenção. Mas você sabe o que ele está querendo? Sem contar com o comércio de Jericó. Muitos que ficam em Jericó, mas nesta noite você tem que sair de Jericó. Jesus está indo para Jerusalém. Bartimeu, o que Bartimeu faz? Segue Jesus. Vamos fazer aqui, mas que é melhor, né? Só a moça. Olha lá, a Bíblia. Jericó, até hoje, é a cidade que em termos de geografia aqui sabe. É a cidade mais baixa do mundo. É a cidade mais baixa do mundo. Vai 400 metros de profundidade, 400 metros abaixo do mar. É a cidade mais baixa de todo o planeta. É a cidade mais baixa do planeta. Lá embaixo estava Bartimeu. Jesus quem saía, vocês lembram em Lucas 10, 30? O que aconteceu? Saiu o nome de Jerusalém e dizia para Jericó. Para ir para Jerusalém tinha que subir. Bartimeu estava lá embaixo. E Jesus está subindo para Jerusalém. Bartimeu, você vai ficar aí? Bartimeu vem. Sai de Jericó e sobe para Jerusalém. Sai de Jericó e sobe para Jerusalém. Concluindo. Amados, cegos não entravam em Jerusalém. Nenhum texto da Bíblia do Novo Velho Testamento nenhum cego foi curado. Isaías 29, 28. Naquele dia abrirá os olhos dos surdos e os cegos verão. Bartimeu, ele viu Jesus. Ele falou o quê? A nossa irmã cantou sobre a rua de Jerusalém. Por quê? Eu não quero conhecer o palácio de Herodes. Não quero conhecer o jardim de Herodes. Eu não quero conhecer as rosas de Herodes. Eu vou seguir a rosa de Salomão. Eu vou quero a rosa de Salomão. E Jesus então vai para Jerusalém. Certo, não entrava. Mas agora veja bem, o que acontece? Bartimeu entra em Jerusalém e Bartimeu participa da Páscoa. Bartimeu participa da Páscoa. Bartimeu participa da Páscoa. E nesta noite você vai participar, porque um dia nós estaremos em Jericó e entramos em Jerusalém. Vamos só cantar assim, caminhando eu vou. Só que em vez de vai falar, vai falar Jerusalém. Caminhando eu vou para Jerusalém. Caminhando eu vou para Jerusalém. Caminhando eu vou para Jerusalém. Se você não vai, não me peça ir para Jerusalém.